Olá, alunos, aqui é o professor Luiz, de Química. A gente vai iniciar a nossa segunda parte do curso de Química para o segundo ano do ensino médio. Vamos falar sobre as propriedades coligativas, que é a parte, é a continuação do assunto de físico-química. A gente não vai se aprofundar em todas as propriedades coligativas, tá? Mas a gente vai entender como é feito o cálculo dessas propriedades e vai entender basicamente como funciona, tá? São quatro, tá? A gente não vai estudar todas as quatro, vai estudar acho que três ou duas propriedades coligativas e vai entender a parte de fazer os cálculos, tudo isso aí, tá? Então, nas propriedades coligativas, eu vou adicionar solutos e esses solutos vão alterar as propriedades da minha mistura, tá? Então, as substâncias puras, a água, por exemplo, elas têm propriedades bem definidas. Quando você adiciona uma substância, uma outra substância, a água, por exemplo, você altera a propriedade da água. Então, essas propriedades coligativas fazem justamente isso. Elas alteram as propriedades das substâncias puras. Então, quando você coloca sal na água, por exemplo, você altera a propriedade da água, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, quanto outras propriedades, tá? Então, uma primeira propriedade interessante que a gente vai precisar é a pressão máxima de vapor, que é a pressão exercida pelos vapores quando estão em equilíbrio dinâmico. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma substância e com o passar do tempo ela vai ela vai começar a evaporar, ela vai querer sair. Só que, como esse recipiente está fechado, ela não consegue sair. Então, ela vai pressionar essa barreira aqui e justamente essa pressão sobre essa barreira é chamada pressão máxima de vapor, quando há um equilíbrio entre evaporação e condensação, tá certo? Então, pressão máxima de vapor é uma propriedade que a gente vai entender. Essa aqui é presente basicamente quando a gente está usando a panela de pressão, né? A gente está usando essa pressão máxima de vapor. E, como parte introdutória, a gente vai ter essas quatro propriedades: tonoscopia ou tonometria, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia. A gente não vai estudar, se aprofundar em todas. Possivelmente essas três aqui a gente vai se dedicar mais, tá? Essa terceira a gente vai deixar só a parte teórica, a gente não vai fazer cálculo nenhum, mas essas são as quatro propriedades. Então, vai ter uma propriedade que vai alterar o ponto de ebulição, aí é chamado de embrioscopia, vai alterar a pressão máxima de vapor, vai alterar o ponto de fusão, e a gente vai entender como é que isso funciona, tá? Antes de você entender essas propriedades, entender como é que funciona cada propriedade coligativa, a gente tem o soluto não volátil, que é aquele soluto que não evapora com facilidade. Ele pode ter uma característica molecular quanto iônica. O que é um soluto molecular? É basicamente um composto que é formado por ligações moleculares, ligações covalentes. É o caso do açúcar. O açúcar é um composto não volátil, um soluto não volátil molecular, que é representado pela sacarose. Então, basicamente, esse composto molecular, ele não é volátil, é formado por ligações covalentes e formam cristais, né? O cristal do açúcar. Esse soluto aqui não volátil molecular, ele vai alterar a propriedade das substâncias puras. Então, quando eu pego o açúcar e coloco na água, isso vai alterar as propriedades da água. Eu vou ter uma mistura homogênea em que vai alterar as propriedades daquele solvente, tá? No soluto iônico, que é o caso do sal, é o exemplo mais comum, é o sal de cozinha, ele também ele vai alterar a propriedade da água quando a gente coloca ele no solvente, só que ele é formado por ligações iônicas, então por isso que é um composto iônico, tá? No caso aqui vai formar aglomerado, vai formar uma rede cristalina, retículos cristalinos e que irão solvatar na água, tá? E havia uma dissolução na água e isso vai provocar uma mudança das propriedades, tá? Então, tanto o molecular quanto o iônico, eles vão alterar a propriedade da água, se a gente está usando como referência a água. Aqui a gente vai usar basicamente a água. Então, quando a gente coloca açúcar, coloca sal,
vai alterar a propriedade da água. Ou vai aumentar o ponto de fusão, ou vai aumentar o ponto de ebulição, vai diminuir o ponto de fusão, vai diminuir o ponto de ebulição. O que a gente vai perceber o que é que acontece com a adição dessas substâncias em um solvente. E o solvente que a gente vai usar possivelmente é a água, que é considerado um solvente universal. Então a gente começa a introduzir esse conceito de propriedades coligativas, são aquelas propriedades presentes em substâncias, em misturas homogêneas, em que vai alterar algumas propriedades dos solventes. Principalmente, a gente vai ver o ponto de ebulição, ponto de fusão. Vão ser alterados quando você adiciona esses solutos. Tá? Então, a gente volta numa próxima aula falando de alguma propriedade aí coligativa.